Bom dia, alunos do quarto ano. Vamos iniciar as nossas atividades de ciências hoje, tá bom? Olha só, hoje a tia Welles quer fazer a correção das atividades da página 87 até 89. Eu espero que vocês tenham feito, tá bom? E agora, nesse momento, só acompanha a correção. São poucas atividades e são atividades fáceis para quem já tá acompanhando todo o nosso conteúdo, tá bom? E outra coisa muito interessante é que nós estamos encerrando esse capítulo, tá? Sobre a conservação de alimentos, tá bom? Vamos lá? E essa atividade, ela é mais para fixação mesmo de tudo aquilo que a gente aprendeu para desenvolver nossas ideias, tá? Ó, o que a tia Welles quer? Que você abra seu livro lá na página 87, tá bom? Vamos começar por lá. Meus amores, a questão número 1, lá da página 87, ela tá dizendo assim que a família Silva vive em uma pequena propriedade onde cultiva árvores frutíferas e cria vacas leiteiras. Olha só, pequenas propriedades. Esse sítio é a fonte de renda e de trabalho da família. Então, eles utilizam essas árvores e vendem os frutos e o leite da vaca, eles utilizam também para produzir alimentos e vender. A família vende frutas, compotas e leite, queijo e doce de leite. O pai e os dois filhos mais velhos já são adultos, participam dos cuidados com o pomar e com o gado e fabricam os queijos. A mãe prepara os doces e todos ajudam nas vendas. Observa, gente, não são muitas pessoas envolvidas nesse processo. É uma única pessoa fazendo várias etapas do processo. Então, considerando o texto e seu conhecimento sobre o assunto, essa aqui é a hora que a tia Welles começou a ler, eu creio que você já sabia a resposta. Indique o modo de produção de alimentos praticado pela família Silva. Gente, produção artesanal, não é? A tia Welles só colocou artesanal, mas se você quiser pode colocar produção artesanal. Tudo que foi escrito aí no texto tá descrevendo uma produção artesanal de alimentos. Número 2, muito fácil, tá? Número 1. Número 2, mais fácil ainda. O texto, leia o texto e conheça como ocorre a produção de farinha de trigo e faça o que se pede. Ó, não disse se é uma produção industrial ou artesanal de farinha de trigo, que pode acontecer também. O primeiro passo é o plantio de grãos de trigo selecionados em grandes propriedades por um grupo de empregados que operam máquinas agrícolas. Meus amores, de ler esse primeiro parágrafo, você já sabe que estamos falando de uma produção industrial, não é? Muitos funcionários, grandes propriedades, tudo isso são características da produção industrial. As plantas se desenvolvem e quando os grãos estão maduros, eles são colhidos por outros tipos de máquinas, operadas por mais empregados e levados para moinhos industriais, originando a farinha. A essa farinha podem ser misturados ferro, vitaminas e fermento químico. Olha, vai misturar produtos químicos a essa farinha. E então a farinha é embalada e distribuída para a venda, levada para os supermercados. Então, letra A, o processo de produção da farinha de trigo é artesanal ou industrial? Super industrial, não é? Deu todas as dicas de um processo industrial de alimentos. Depois, meus amores, na letra B, pediu que você sublinhasse no texto. Então, as palavras que justificavam a gente dizer que é uma produção industrial. O que a tia Welles sublinhou? Sublinhei palavras separadas, por exemplo, plantios de grãos de trigo selecionados em grandes propriedades, grupos de empregados, máquinas agrícolas, colhidos por outros tipos de máquinas, operados por empregados. Olha, tudo isso mostra... uma parte importantíssima que você não pode deixar de sublinhar: misturados, ferro, vitaminas e fermento químico, a farinha embalada e distribuída para a venda. Então, essas são palavras primordiais, palavras essenciais que estão mostrando que essa é uma produção industrial, tá bom? Vamos para a próxima página. Número 3, tá lá na nossa página 88, tá? Vamos lá, na número 3, a produção industrial de alimentos se diferencia da artesanal em vários aspectos. Assinale X na coluna que se refere a essas características. Propriedades geralmente grandes, industrial ou artesanal? Tia Welles marcou aí, industrial. Poucos trabalhadores envolvidos, artesanal. Grandes quantidades de etapas acompanhadas por cada pessoa, industrial, não é? Várias etapas e em cada uma delas fica um grupo de pessoas, não é uma pessoa só fazendo todas. Pequena quantidade de alimento a ser produzida, produto artesanal, não é? Eles não produzem em larga escala. Alimentos produzidos em diferentes momentos têm as mesmas características, industrial, não é? Não disse para vocês que tem alimento assim que é desde a infância da gente, sempre tem aquele mesmo gosto, você não pode personalizar o gosto do alimento industrial.
Número 4. Exemplifique uma característica da produção orgânica que favoreça o meio ambiente e a saúde das pessoas. Uma das características da produção orgânica de alimentos, dos alimentos orgânicos, é o fato deles não usarem agrotóxicos, tá bom? Produtos químicos, nem fertilizantes, nem inseticidas. Eles não usam os produtos químicos na produção do alimento deles. E aí o que acontece, você além de ter um alimento mais saudável para você ingerir, esses produtos não vão afetar a água, o solo e nem os seres vivos que estão ali naquele ambiente onde se planta, tá bom? Então, a tia Welles colocou a seguinte resposta: não utilizam substâncias químicas como agrotóxicos que afetam a água, o solo e alguns seres vivos, tá bom? Número 5. Povos nativos da região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, há séculos conhecem a técnica de salgar a carne para conservá-la. Como que esse processo favorece na conservação da carne? Olha só, meus amores. Tá perguntando como que a salga favorece a conservar a carne por mais tempo. Então, o que nós vamos responder? A salga da carne, ela contribui para a conservação de alimentos, porque os micro-organismos não sobrevivem em ambientes muito salgados. Eles não gostam e não sobrevivem nesse ambiente. Lá na cordilheira também, como é muito gelado, dava para eles trabalharem a técnica da refrigeração, tá bom? Meus amores, número 6, continuando aí. O contato do ar com os alimentos pode contribuir para que eles estraguem mais rapidamente. Porque você está favorecendo o ar ali para o micro-organismo. Ele é um ser vivo. Isso acontece porque a maioria dos micro-organismos que agem sobre os alimentos e o estragam dependem do ar para sobreviver. Como a indústria de alimentos resolveu esse problema? Olha que legal. A indústria desenvolveu uma técnica muito interessante, retirando o ar das embalagens, não é? O que a tia Welles escreveu? Resolveu o problema embalando o produto ou o alimento a vácuo. O que é a embalagem a vácuo? Aquela que retira o ar. Número 7. Lá na página 89. Sobre os processos de produção de alimentos, assinale a alternativa correta. A produção artesanal geralmente produz quantidades de alimento muito maiores do que a produção industrial? Não, né, meus amores? É o contrário. A produção industrial produz muito e a artesanal menos quantidade. Letra B. A produção industrial de alimentos frequentemente é feita com grande participação de máquinas? Exatamente. Grandes maquinários. Até quando eles utilizam panelas gigantes. A produção orgânica utiliza muitos produtos que afetam o meio ambiente? De forma alguma, não é? A gente já conversou agorinha na questão anterior. Que não agride o meio ambiente. O uso de aditivos alimentares. Aditivos é os produtos químicos, tá bom? O uso de aditivos alimentares é característica da produção artesanal? De forma nenhuma. A produção artesanal é a mais natural possível. A que usa aditivos é a produção industrial. Então, a única que é verdadeira é a letrinha B, tá bom? Número 8. Leite longa-vida é o leite de caixinha, tá? O leite longa-vida é tratado pelo calor em um processo que mata micro-organismos causadores de doenças. Aditivos alimentares que aumentam a durabilidade do leite são adicionados a ele e em seguida ele é embalado em recipientes fechados que devem ser guardados em prateleiras que não recebam luz do sol e em um ambiente arejado. Após todo esse processo, o leite possui durabilidade de aproximadamente 4 meses. Entretanto, depois de aberta a embalagem, o leite longa-vida deve ser guardado na geladeira. Justifica a necessidade de resfriamento do leite para que ele se conserve depois que a embalagem é aberta. Olha só, meus amores, leite é uma coisa que facilmente, naturalmente, ele já está cheio de bactérias. Então, se você deixa o leite em algum lugar mais quente, até nos dias normais que tá bem mais quente, é muito mais fácil o leite perder, ficar ruim, tá bom? Então, quando a gente compra um leite de caixinha ou aquele no saquinho, a gente leva para casa, um dos cuidados que a gente tem que ter é mantê-lo na geladeira. Só tirar para colocar ali no copo e devolver rapidamente para a geladeira. Então, pelo fato do resfriamento, tá bom? Por causa que o resfriamento não vai deixar produzir ali, desenvolver ali micro-organismos. Então, a tia Welles respondeu o seguinte: o resfriamento serve para dificultar o desenvolvimento de micro-organismos, tá? Tem alimentos que são muito delicados, por exemplo, leite, carne e ovos, são bem delicados, precisam de ser armazenados de forma muito correta, para que não estrague ou para que você não tome o alimento e logo sinta alguma coisa ruim, tá? Número 9. A número 9 tem aquele balãozinho que a tia Welles já ensinou para vocês, que é uma conversa, mas a tia Welles sempre coloca a resposta dela quando dá certo para colocar aqui, tá bom? Então vamos lá? E aí cabe a sua também. E o que tá aqui, meus amores, com tudo que nós já estudamos, vocês já são capazes de elaborar uma resposta, tá bom? Vamos lá? Considere que uma pessoa fez um experimento com pedaços de pão em 3 recipientes, conforme descrito a seguir. Na primeira vasilhinha, no primeiro recipiente, a pessoa colocou um pão seco. Depois, no segundo, a pessoa colocou um pão umedecido, colocou um pouquinho de água, tipo aquele que a tia Keila fez lá
na sala de aula. E depois, no terceiro recipiente, colocou um pão umedecido coberto por fina camada de sal. Então, olha a diferença aí. Os recipientes foram fechados e deixados fora da geladeira por uma semana. Após uma semana, em qual recipiente você espera que tenha se desenvolvido mais micro-organismos? Então, meus amores, aqui, ó, qual desses? Onde está muito seco, Tia Welles disse para vocês que eles gostam de umidade. Muito seco, eles não vão gostar. Tá muito seco, não vai ser legal. O pão que tá com sal também não vai ser nada legal para eles. Eles não gostam de muito sal. E tem o pão umedecido. Então, essa é a respostinha. Vão aparecer micro-organismos no recipiente 2 por causa da umidade, tá bom? Meus amores, por hoje é só isso, tá? Eu corrigi bem bonitinho aí. Estamos finalizando esse nosso capítulo aqui. Na próxima semana a gente já entra em outro capítulo. Olha só como nós caminhamos, tá bom? E a Tia Welles tem certeza que quem está acompanhando as atividades, quem está acompanhando as aulas, está crescendo sim, tá bom? E aprendendo. Beijinho, fiquem com Deus, tá? Até a nossa próxima aula.